E aí, gente, tudo bom? Estamos de volta então para falar ainda mais sobre a psicoterapia. No primeiro vídeo expliquei de forma geral o que é a psicoterapia, como ela pode auxiliar, como ela funciona. Mas agora a gente vai aprofundar uma questão muito comum. Tá, como que funciona uma sessão? Ou como que funciona a primeira sessão? Será que eu vou saber o que falar? Será que não vai me dar um branco? Calma, não se preocupe. Primeiro, o psicólogo, ele estuda e é preparado para lidar com este ambiente. Então você pode e deve falar sobre tudo e qualquer coisa. Não há nenhuma censura, não há nenhum limite. É um ambiente que você pode se esvaziar. Falar daqueles pensamentos que surgem e que a gente não divide com ninguém. Que às vezes a gente tem vergonha, que às vezes a gente tem culpa. E por que é importante colocar em voz alta esse tipo de pensamento? Os nossos medos, as nossas angústias. Primeiro, porque a gente se ouve. É muito diferente o pensamento da fala. Tanto que, às vezes, quando o pensamento está muito confuso, uma das orientações que a gente pode dar para o paciente é escreve o que você está pensando, né? Se você não estiver numa sessão. Porque isso ordena, a fala, ela ordena o pensamento. A gente, por exemplo, se tu vai me contar alguma coisa, tu pensa antes e tu vai ter que me dar uma lógica de começo, meio e fim. O pensamento, ele não funciona dentro da lógica. Ele funciona dentro dos parâmetros de cada um. Então, narrar primeiramente, auxilia a organizar, e organizar traz clareza. E clareza e aponta também as incoerências. Aquilo, tá, por que eu tô me sentindo dessa maneira? Faz sentido? Não necessariamente. Então, como funciona a primeira sessão? Como que se estrutura, né? Quando um futuro paciente entra em contato comigo, já nessa primeira conversa geralmente pelo WhatsApp, a gente já inicia um conhecer-se, né? Eu pergunto o que faz buscar psicoterapia, se já fez terapia antes, faz uso de medicação. A gente já inicia um certo contato que tem o objetivo tanto de eu já ter essas informações, mas também de iniciar o nosso relacionamento. O vínculo e o relacionamento é a base estrutural do trabalho. É ali que o paciente terá confiança para poder construir esse trabalho colaborativo. Isso mesmo, colaborativo. Não é o psicólogo que joga um monte de técnicas e conselhos no paciente de forma alguma. É o psicólogo, ele faz a função de espelho, né, também, para que o paciente se ouça e aí colaborativamente vai se amarrando e se construindo. Ok, mas vamos lá para a primeira sessão. Primeira sessão, sobre o que nós falaremos? Geralmente a pergunta inicial é o que te traz aqui, né? E aí o paciente, essa pessoa vai trazer a sua queixa, como eu já disse no vídeo anterior, geralmente é um sofrimento, pode ser um sofrimento, pode ser problemas de relacionamento, pode ser sintomas físicos, de ansiedade, mas às vezes pode ser também quando já tem um quadro psíquico, psiquiátrico agravado, né? Quando às vezes a pessoa já está afastada do trabalho, às vezes já teve alguns prejuízos mais graves na vida, né? Então, a partir da pergunta inicial, o que te traz aqui? Nós iniciamos. Então, o psicólogo, eu, no caso, vou investigar, não através de não é um questionário do IBGE, gente. Isso, aquilo, não. Na conversa, mas eu tenho em mente, eu sei o que eu quero mapear, que são as diferentes dimensões da vida. Então, o que te traz aqui, as tuas relações sociais, a tua saúde física, teu estado biológico, teus pensamentos, os padrões de pensamento, a tua visão de mundo. A partir desse primeiro atendimento, que dura em média 50 minutos, as sessões duram em média 50 minutos, nós vamos fazer, então, a partir dessa anamnese, a gente faz um contrato, no sentido de, olha, o que você está passando, a psicoterapia poderá te auxiliar. Talvez seja necessário buscar também uma ajuda
médica para iniciarmos com a medicação, com o psiquiatra, enfim, cada caso é um caso. E aí se estabelece também, a sessão será semanal, será quinzenal. Tá, e por quanto tempo? Eu vou ter que fazer terapia para sempre? Pode ser por 2 ou 3 meses? Ok, cada caso é um caso. O que acontece geralmente? Os sintomas, eu vou pegar o exemplo da ansiedade ou da insônia. Em geral, nos primeiros meses de terapia, os sintomas eles tendem a desaparecer, né? Mas muitas vezes o paciente ele sente os benefícios da terapia para além da questão da diminuição de sintomas. Ele percebe a melhora nas relações, uma maior clareza dos seus objetivos, consegue dormir melhor, tem uma percepção de melhora em vários aspectos da vida. E aí, muitas vezes, o paciente opta por continuar o processo de psicoterapia, seja diminuindo a frequência ou mantendo a frequência, a depender de cada um. Outra coisa, será que eu posso te falar sobre futebol? Será que eu posso falar sobre o meu conflito com o meu vizinho? Sim, sobre tudo e qualquer coisa. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Em outras palavras, o psicólogo ele vai se atentar à sua posição psíquica. Quem é a Carolina que fala da vizinha? Esse é o ponto. Mais do que a situação em si, é a forma como eu narro aquela experiência. A forma como eu narro a respeito do meu relacionamento, a respeito do meu trabalho. Portanto, menos importante do que o conteúdo em si é a forma como eu vou descrevendo. E aí o primeiro benefício da psicoterapia é o próprio desabafo, é o poder tirar daqui, colocar para fora, materializar num ambiente seguro. Mas longe de ser o grande benefício a médio e longo prazo. Porque senão a gente poderia fazer terapia com os nossos amigos, porque a gente tem amigos que são muito bons de escuta, então eu iria lá, falaria tudo e estaria resolvido. Então, não é bem assim. Na terapia, o falar alivia, mas o psicólogo, com as técnicas, ele vai conduzir para além da clareza após desabafo, para onde você vai conduzindo essa sua fala, vai te fazer perguntas para refletir, para gerar insights, para gerar transformação e ampliação de consciência. Este é o objetivo. O trabalho, como eu falava anteriormente, é colaborativo e a relação, o relacionamento entre o psicólogo e o paciente é parte fundamental desse processo. O setting terapêutico é um ambiente que simula, de certa forma, a maneira como eu vivo lá fora. Então, como eu me relaciono com o meu psicólogo, é muito similar à maneira como eu me relaciono com a minha mãe, com o meu marido, com o meu chefe, com os meus filhos. Então, a partir disso, o psicólogo poderá intervir a partir da própria relação. E é isso, gente. Teríamos assunto para falar horas e horas sobre as riquezas da psicoterapia, de como funciona, mas a gente vai seguir falando no próximo vídeo como é que eu escolho o meu psicólogo, como é que eu sei se ele é bom, se ele vai poder me ajudar. Vamos falar um pouco sobre isso e também que dentro da psicologia tem diferentes correntes, diferentes abordagens. Por quê? Porque existem várias psicologias. Então, nos vemos no próximo. Comenta aí se esse conteúdo fez sentido para ti e vamos conversando. Um beijo.